Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre... José do Egito. Muitos pediram essa história, porque a gente tinha falado já de história de Esaú. Quem não assistiu... Esaú e Jacó. Quem não assistiu, vou colocar também na descrição aí, quem quiser poder assistir. Então, vamos lá. Jacó é o pai de José do Egito. Então, para vocês entenderem mais, assiste o vídeo, vai ficar na descrição, né? Sim. Então, José do Egito, ele é filho de Jacó com a Raquel. E ele tem um irmão chamado Benjamim. E tem outros 11 irmãos. Ele é o filho mais novo, é o caçula. E o Jacó, ele era casado com Lia, com Zipa e Bila. Então ele tinha várias esposas e vários filhos. Só que Raquel era predileta. E Jacó se tornou o filho predileto de... José se tornou o filho predileto de Jacó. E aí acontece, porque era o filho da sua velhice. Era o filho que veio de muitas lutas, né? Muitas batalhas para ter um filho da esposa que amava. Na Bíblia até fala que o José veio depois que ele já era velho. Sim. Fala assim, que Jacó já era velho e teve José. Por isso que é o filho da sua velhice, né? Até fala em Gênesis 37... Versículo 3. Que fala, Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E deixar muito aqui pra vocês que a história de José do Egito está contada em Gênesis 37. Conta tudo sobre a história, é bem longa, bem extensa a história de José do Egito. Mas é uma história linda, não é mesmo? Sim. E aí, o que aconteceu? José do Egito... os irmãos tinham um pouquinho de inveja, ciúmes, rancor, né? Por ser o queridinho do papai. E aí, José do Egito, ele começou a ter sonhos, e aí interpretação dos seus sonhos. E um dia ele virou para os irmãos dele e falou... Falando de um sonho que tinha acabado de acontecer com ele. Falando sobre os trigos, né? Os feixes de trigo, que o seu trigo ficava em pé e os trigos dos seus irmãos ficavam abaixados, que dava a entender que seus irmãos iam se curvar para aos seus pés, né? Ia ficar ali diante dele. E aí eles ficavam tipo, nossa, menino, para de se gabar, para com isso, a gente nunca vai curvar você, quem é você? E aí, né, ele sempre se perguntava por que os irmãos tratavam ele desse jeito. E aí o pai falava pra ele, não fica contando esses sonhos pros seus irmãos, porque eles vão achar que você está querendo se gabar. E aí acontece, os irmãos já um pouquinho frustrados com José, né? Armaram um plano. E o que eles fizeram? Esse plano, eles queriam jogar o José num poço, onde ele ficaria preso. E com isso, eles fizeram isso. Só que eles pegaram um animal, acabaram matando esse animal e arrancaram as vestes de José e mergulharam ele todo no sangue, para mostrar para o pai que José fosse atacado por um animal. E sobrou só as vestes. Sobrou as vestes dele. E aí, eles não mataram José por quê? Um dos seus irmãos falaram, nós não podemos fazer isso, é sangue do nosso sangue. Nós devemos honrar, né, a nossa família. Então, aí o outro falou assim, já sei. Na hora eu vou passando, que cuida dos escravos, como é o nome? Senhor dos escravos. Não, ele não era senhor dos escravos, um vendedor. Vendedor de escravos. Isso. E aí, eles falavam, vender nosso irmão. E venderam o José por poucas moedas. Migalhas. E aí, José do Egito ficou muito tempo preso, né? E aí, ele foi parar no Egito. No Egito. E ele foi comprado pelo rei, o chefe dos escravos do faraó. Potifar. E aí, acontece. A esposa de Potifar, ela é toda bonita, aquela coisa assim, né? Porque as José mulheres também era muito bonito. Sim, naquela época as mulheres eram muito bonitas, né? Tinham uma beleza diferente. E aí, ela começou a dar em cima de José. E ele não queria ela. E aí, o que aconteceu? Como toda mulher, pegou, a maioria, né? E pegou e falou assim... Ela se rasgou suas roupas e gritou pros seus servos ir lá e falou que José tinha tentado abusar dela. Jogando a culpa no José. Então o que aconteceu? José acabou no calabouço, né? Ficando 2 anos ali no calabouço
Até que o rei de Potifar começou a ter um sonho e chamou todo mundo, que os mais sábios, né, aquela coisa de decifrar sonhos, porém ninguém sabia o que significava aqueles sonhos. Então chegou o boato a José, e José sabia o que era. Eles falavam assim, nossa, tem um escravo que sabe como que acontece os sonhos. E aí... O significado o e significado. E aí, o que ele fez? Ele pegou, chamaram ele, eles subiram lá e foi e interpretou o sonho do rei. E aí o sonho dizia que tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas e 7 vacas magras, no qual se tornaria aqui daqui 7 anos de fartura e 7 anos de vaca magra que estava faltando, né? Isso, e acabou o rei pegou e falou assim, nossa, o que significa isso, né? Então quer dizer que nós vamos passar fome e que não vamos ter que fazer. E aí José, ele saiu de ser escravo e ele começou a ganhar o coração do rei, começou a se tornar um cargo grande ali dentro, tipo um comandante, né? Então o que ele teve a ideia? Não, vamos armazenar comida agora, para que daqui 7 anos a gente tenha comida racionada, para a gente não passar fome. Sim. O que aconteceu depois de 7 anos? A terra do Egito era muito grande, então a família de José, onde vivia, estava passando fome. E os irmãos pegaram e foram até o Egito, onde estava distribuindo comida, buscar comida para eles. E chegando lá, eles deram de cara com José. Só que aconteceu? Eles não sabiam que era José, e José já sabia o que era. Então o que José fez? Tratou eles mal, porém, no final da noite chamou eles para todo mundo que estava ali, seus irmãos, para jantar com ele. Ele perguntou assim, de onde vocês são? Teve aquela conversa e eles falavam que eles era de Israel. E aí acabou, José não tá mentindo, né? Que não é assim. Tá aqui para espionar e tal. Pra espionar, essas coisas. E aí eles jantaram com José lá no castelo, tudo. E aí acaba que o José teve a ideia de colocar uma taça de ouro dentro da mochila do Benjamim, que era o irmão mais novo que seu pai teve após que José foi morto, né? Supostamente. E aí, que era o filho preferido, porque era filho da mesma mãe que ele, da Raquel. E aí, a hora que foram embora, o José pegou e falou assim, eu atendi vocês com tanto carinho, cuidei de vocês e vocês estão me roubando. E assim que vocês me pagam, e eles ficaram tipo, sem entender. E aí os guardas foram revistar as coisas deles e acharam a taça. E aí falou assim, na mochila do Benjamim, falou que o Benjamim ia ficar, que só ia ser livre se o pai deles viesse. E aí, o pai dele teve que vir, porque ele já tinha sofrido a dor de perder José. Imagina se perdesse outro filho, o outro filho que ele mais amava. Então ele acabou vindo. E aí, eles se encontraram, ele ficou muito feliz, né, de encontrar o seu filho. E foi incrível. E aí, com a autorização do rei, José, do rei, ele cedeu umas terras, né, do Egito. E eles vieram morar junto, toda a família junto novamente, onde entra o perdão, né? José perdoou seus irmãos, apesar de tudo que fizeram, da vida viver uma vida ruim, né? Uma vida sofrida, porque sofreu muito, porém ele acabou perdoando eles. Sim, e aí José, depois de muito tempo, ele se casou com Asenate e deu à luz a 2 filhos, que era Manassés, que significava Deus me fez esquecer todos e meus trabalhos e de minha família hebreia. E Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra, na minha aflição. Então, ele depois de todo esse sofrimento, né? Sim. Ele constituiu família. Ele ficou junto com seu pai por 17 anos, até que seu pai Jacó morreu. Porém, a família continuou junto novamente, porque José, ele acabou sendo o comandante. Então, ele tinha um poderio e a cada vez ele estava mais próximo do rei, porque era uma pessoa de confiança. Sim, e aí, quando o seu pai morre, os irmãos viram e ficou assim, com medo de José fazer o que fez com eles, tipo, querer pagar o mal que ele tinha feito ao irmão.
foram lá e pediram perdão. Disse que as últimas palavras do pai eram que José pudesse perdoar seus irmãos, né? E aí, acaba que eles tiveram perdão, José não fez mal, não pagou Então, o mal com mal, é né? importante salientar que é o seguinte, que a família, a linhagem desde Saul e Jacó vem de perdão. Então, se perdoaram ali, né? Esaú e Jacó, Esaú perdoou Jacó. E o que aconteceu? Os filhos de Jacó foram perdoados por outro filho. Então, a família, assim, foi toda perdoada. Então, teve um trabalho, assim, né? Sim. Então, acaba que a história de José do Egito é uma história muito longa. Nós fizemos um breve resumo aqui pra vocês. Se vocês quiserem ler, vocês vão encontrar ela em Gênesis 37. Isso. E é uma lembrança de como Deus pode gerar um bem em meio a tanta complicação, a tanta discórdia, a tanta inveja, não é? Tanto rancor, tanto falta de perdão, falta de amor. Então ficou mais uma história, né? Esse é o segundo quadro que a gente fez. Se você quer ver alguma outra história no nosso quadro, manda pra gente, né? Comenta, né? Comenta. Se vocês não quiserem comentar, comenta aqui no Instagram, comenta na nossa página no Instagram, no YouTube. E deixe seu like, compartilha com os amigos. Comente e Fique com Deus.